La lluvia golpeava com fuerza ao pavimento de la Avenida Corrientes em Buenos Aires, criando charcos que reflejavam as luzes de neon de los teatros y cafés que permaneciam abertos hasta altas horas. Era uma noite de viernes típica nel barrio de Sant Lás, donde la vida nocturna se mesclava com el aroma del asado y ao sonido distante del bandoneón que escapava de algum bar tradicional. Miguel Rodrigues caminhava com passo firme por la acera, ajustando-se la chaqueta negra para proteger-se de la llovizna. A seus 45 anos, tinha el porte de um homem que havia vivido experiências cônicas que começavam a platear-se em suas sienes y na mirada serena que contrastava com la tensão que se respirava en las calles de la ciudad. Levava en la mano um maletim de couro gastado, evidência de hoje de uso, a sua roupa, ao que sensila, estava impecavelmente cuidada. El barrio de Sant Lás havia cambiado mucho en los últimos anos. Lo que antes era uma zona principalmente residencial, agora se havia convertido em uma área de constante vigilância policial devido a los reportes de atividade delictiva. Miguel conhecia bem estas calles. Havia crescido a poucas quadras de ali, em uma pequena casa que compartia com a sua abuela hasta que pudo independizar-se e construir a sua própria vida. Mientras caminhava, observou como alguns comerciantes cerravam seus negócios com prisa, echando miradas nerviosas hacia as esquinas, onde se congregavam grupos de jovens. La gentrificação havia traído consigo uma paradoja. Mientras alguns sectores se modernizavam, outros pareciam hundir-se mais na desconfiança e el prejuízo. A 2 quadras de distância, el oficial Carlos Mendoza patrulhava a zona em seu veículo policial. A los 30 anos, Mendoza temia canções de serviço en la fuerza, pero a seu historial estava manchado por múltiples cajas de cidadãos que alegavam trato discriminatório. Era um homem corpulento, com bigotes pelo uma atitude que oscilava entre a prepotência e el desprecio hacia aqueles que considerava suspeitosos. Outra noite mais neste barrio de mierda, murmurou Mendoza a seu companheiro, el oficial jovem Roberto Silva, que apenas levava 6 meses en la fuerza y mantinha certa ingenuidade sobre o que realmente significava patrulhar além aqueles portas. No quiz que deveríamos concentrar-nos en los verdadeiros problemas, Carlos, perguntou Silva, selando-se um grupo de jovens que efetivamente pareciam estar involucrados em algum tipo de transação ilícita em uma esquina. Los verdadeiros problemas estão em todas partes, Pib. Solo rei que saber reconhecer-os, respondeu Mendoza com uma sonrisa cínica, mientras seus olhos se fijavam em Miguel, que encaminhava tranquilamente por lá a ser a contraria. La lluvia receu y Miguel se refugiou momentaneamente baixo da marquesina de uma livraria antiga, aprovechando para revisar a seu telefone móvel. Tinha 3 chamadas perdidas de sua hija Carolina, que improbavelmente se preocupava porque havia salido tão tarde. Sorriu ao pensar nela. A los 22 anos, estudava Direito na Universidade de Buenos Aires y sempre la recordava que tuviera cuidado en alias Kells, especialmente sendo um homem negro em uma sociedade que aún carregava com profundos prejuízos raciais. El veículo policial reduz a velocidade y se detuvo justo frente a donde Miguel se refugiava de la lluvia. As luzes del patrulheiro iluminaram a sua figura, criando sombras alargadas en el suelo mojado. Miguel sentiu essa familiar tensão en el estômago, la mesma que experimentava cada vez que veia a polícia acercar-se. Não era paranoia. Era a experiência acumulada de hoje de viver em um país onde o calor de seu pio a menudo determinava como o tratavam as autoridades. Buenas noches, diz Miguel educadamente quando Mendoza bajou del veículo, mantendo suas manos visíveis y adoptando uma postura no amenazante, gestos que havia aprendido a lo largo de los anos para evitar mal-entendidos. Que acesa cá esta hora? Perguntou Mendoza sem sequer devolver ao saludo, mientras Silva permanecia no veículo, observando a situação com crescente incomodidade. Volvia a casa.
Salídio na reunião de trabalho, me agarrou a Luvia, respondió Miguel com calma, ao que por dentro sentia o familiar ardor de la indignação que sempre acompanha este tipo de encontros. Mendoza lo observou de arriba a baixo com desprecio evidente, fijando-se nel maltim, anasio roupa, anasio pinho. Uma reunião de trabalho. A LAS once de la noce. Em que trabalhas? A pergunta estava carregada de sarcasmo e desconfiança. Miguel respirou profundamente, recordando ali as palavras de seu padre, que lhe havia ensinado que a dignidade não se perdia por manter la composure ante la ignorância ajena. Sou consultor, respondió simplesmente, sem elaborar mais de lo necessário. Consultor de quê? De venda de drogas. Luísa de Mendoza foi cruel e razonou naquela vacia, mesclando-se com el sonido de la lluvia que continuava caindo. Desde el veículo, Silva sentiu uma nuda no estômago. Havia presenciado este tipo de comportamento antes por parte de Mendoza, pero nunca tão descaradamente racista. Sabia que devia intervenir, pero el miedo a confrontar a oficial com mais experiência o paralisava. Miguel cerrou os olhos por um momento, sentindo como a humilhação familiar se estendia por seu pecho. Havia experimentado isto incontáveis vezes, em bancos donde lo seguiam como se fuera por algo, em tiendas elegantes donde los vendedores lo ignoravam, lo tratavam com desconfiança, en aquele donde a polícia lo detenia sem razão aparente, mas alá del color de seu pinho. Oficial, lhe asseguro que só lo estou volviendo a casa. Vivo a 3 quadras de acá, em la aos Estados Unidos, diz Miguel, mantendo o tono respetuoso pero firme. Sí, claro. Eu sou el Papa, respondió Mendoza, acercando-se mais. Deam, vaciate los bolsillos. YS maletim também. La situação estava escalando rapidamente. Alguns transeuntes se haviam detenido a observar a escena desde uma distância prudente, seus rostos reflejando uma mescla de curiosidade e incomodidade. Em Buenos Aires, este tipo de abusos policiais não eram extraos, especialmente quando involucravam pessoas de minorias étnicas. Miguel sentiu que havia chegado o momento de tomar uma decisão. Podia continuar submetendo-se a esta humilhação, como havia isso tantas vezes antes, ou podia ser algo diferente. Anésio Maltim no solo levava documentos de trabalho. Levava algo que cambiaria completamente a dinâmica desta situação. Está seguro de que quer que abra-me Maltim? Perguntou Miguel, sua voz adquirindo um matiz que Mendoza não logrou interpretar completamente. Te estás haciendo el vivo comigo? Abri-lo já. Gritou Mendoza, perdendo por completo a compostura profissional que se suponia devia manter. El eco de seu grito ressonou naquela mojada, e mais pessoas começaram a reunir-se, alguns incluso sacando seus teléfonos móveis para gravar a situação. As redes sociais haviam cambiado a maneira em que este tipo de incidentes se desarrolava. Agora existia a possibilidade de que a verdade fosse documentada e compartilhada com o mundo. Miguel mirou diretamente a los olhos de Mendoza, por primeira vez em toda a confrontação, sorriu ligeiramente. Era uma sorrisa que continha os de experiência, sabedoria e algumas que ela oficial racista não podia decifrar todavia. Muito bem, oficial. Como usted ordena, diz o Miguel mientras começava a abrir lentamente seu maltim, sabendo que o que estava a ponto de revelar cambiaria no solo esta noite, sino possivelmente toda a carreira de Carlos Mendoza. La lluvia continuava caindo, pero algo nel ambiente havia cambiado. Os espectadores se acercaram um pouco mais, sentindo instintivamente que estavam a ponto de presenciar algo significativo. Silva beijou finalmente del veículo. Su consciencia no permitindo-lhe permanecer como mero observador de lo que claramente se estava convirtiendo em uma situação de abuso de autoridade. Miguel abriu seu maltim com movimentos deliberadamente lentos, como se cada gesto estivesse calculado para maximizar o impacto de lo que estava por revelar. La lluvia havia começado a amainar, pero as gotas que aún caíam criavam um ritmo hipnótico en los arcos que se haviam formado en la acera de la avenida Corrientes.
Carlos Mendoza se acercou mais, com essa expressão de superioridade que havia perfeccionado durante os de abusar de sua autoridade. Seus olhos escrutavam cada movimento de Miguel, esperando encontrar alguma evidência que justificara seu comportamento discriminatório. O grupo de espectadores havia crescido. A hora incluía uma paragem de turistas franceses e um vendedor ambulante que havia estado guardando a seu posto, vários vecinos del barrio que reconheciam a situação como algo demasiado familiar. Vês, sabia que algo tramavas, murmurou Mendoza quando viu que Miguel extraía uma carpeta de documentos del maletim. Pero quando Miguel abriu a carpeta, o primeiro que se hizo visible foi uma identificação oficial com a sua fotografia e um selo governamental y um texto que hizo que Mendoza retrocediera instintivamente e um passo. Silva, quem se havia acercado para observar melhor, sentiu como el aire se escapava de seus pulmões. Miguel Rodrigues Santana, fiscal federal especializado em crimes de ódio y discriminação, leu Miguel em voz alta, sua voz ora carregada de uma autoridade que contrastava dramaticamente com a humildade que havia mostrado minutos antes. El silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Incluso ao sonido de la lluvia parecia haber-se detenido. Mendoza mirou a identificação, luego el rostro de Miguel, luego novamente la identificação, como se essa mente se negara a processar a informação que tinha delante. Ademais, continuou Miguel, extraindo outro documento. Só el presidente de la Comissão Nacional contra la Discriminação Racial y casualmente, oficial Mendoza, seu nome ha aparecido em mi escritório em várias ocasiões durante os últimos 2 anos. La transformação no rostro de Mendoza foi dramática. El color se desvaneceu de suas mejillas, seus olhos se abriram desmesuradamente e suas manos começaram a temblar visivelmente. Todo a seu bravado, toda a sua arrogância, se desmoronou como um castillo de naipes baixo a lluvia porta. Seu fiscal, eu não sabia, balbuciou Mendoza, a sua voz reduzida a um sussurro tembloroso. Claro que não sabia, respondeu Miguel, agora hablando com a voz firme y clara de alguém acostumbrado a dirigir-se a tribunais plenos de gente. Esse precisamente o problema, oficial Mendoza. Usted não sabia porque para usted eu era simplesmente um homem negro caminhando por la calle. A sua mente limitada, automaticamente me convertia em suspeitoso. Os espectadores começaram a murmurar entre eles. La paragem de turistas franceses se miraram com os olhos muito abertos, claramente impactados por lo que estavam presenciando. El vendedor ambulante sonriu com uma mescla de satisfação y asombro, mientras que os vecinos del barrio intercambiavam miradas que diziam finalmente, alguém lo está dando a seu merecido a este abusador. Silva se acercou a Miguel com expressão avergonzada. Seu fiscal, le pido desculpas em nome de la fuerza. El comportamiento del oficial Mendoza não representa os valores de nuestra instituição. Miguel observou ao jovem oficial com uma mirada que combinava severidade com certa compreensão. O oficial Silva, que estado observando a seu comportamento durante toda esta interação, via sua incomodidade, vi como luzava internamente com o que estava presenciando. Isso me disse que é esperança para a polícia desta cidade. Luego, dirigiu a sua atenção completamente hacia Mendoza, que agora parecia encogido fisicamente, como se o peso de suas ações hubiera literalmente reduzido a sua estatura. Oficial Mendoza, durante os últimos quantos minutos, usted ha violado ao menos 6 protocolos policiais diferentes y ha cometido o que legalmente constitui discriminação racial, abuso de autoridade, y hostigamiento basado em prejuízos étnicos. Todo esto ha sido presenciado por múltiplos testigos y, como pode ver, los teléfonos móviles que habían estado grabando, documentado em vídeo. Mendoza mirou hacia os espectadores como se recién se diera cuenta de que seu comportamento havia sido registrado. La era digital havia cambiado as regras del juego. Já não era possível abusar del poder sem consequências. Pero o mais trágico de todo esto, continuou Miguel, a sua voz ora adquirindo um tono mais personal,
es que usted no via el de o real que causa. No vi como cada uma de suas ações contribui a perpetuar um sistema de injustiça que afeta a milhares de pessoas como eu todos os dias. Miguel guardou seus documentos YCOL maletim, pero mantuvo a sua postura erguida y digna, que dedicado minha carreira a combater exatamente este tipo de comportamento. Oficial Mendoza, que processado casos de abuso policial, que enviado oficiais corruptos à prisão, que trabalhado incansavelmente para reformar o sistema que permite que gente como este abuse de sua autoridade. La Luvia havia parado completamente, pero além aqueles que guiam brilhando baixo as luzes de la ciudad. O ambiente se sentia carregado de eletricidade, como se algo fundamental hubiera cambiado no solo nessa esquina, sino en la compreensão que todos os presentes tinham sobre o poder, la justicia além as consequências de los prejuízos. Seu fiscal, intervino Silva, que vai passar a hora? Miguel lo mirou com uma expressão que combinava a severidade del fiscal com a sabedoria del hombre que havia vivido décadas lidiando com a discriminação. O que vai passar, oficial Silva, é que vamos a convertir esta nós em uma oportunidade de aprendizagem para todos. Se dirigiu hacia os espectadores, muitos de los quais aún tinham seus teléfonos apontando hacia a escena. O que usted sem presenciado esta nós no é inusual. Sucede todos os dias, em todas as cidades, a pessoas que não têm a suerte de portar uma identificação que les proteja. La diferença é que esta vez, houve consequências. Luego, volvió a sua atenção hacia Mendoza, que parecia estar ao borde del colapso emocional. Oficial Mendoza, Moana por la Moana, encontrará uma citação oficial em seu escritório, não para arrestá-lo, sino para oferecer-lhe uma oportunidade de redenção que muito poucas pessoas em sua situação recebem. A confusão no rosto de Mendoza era evidente. Havia esperado ser arrestado, despedido, humilhado publicamente. Em cambio, Miguel estava falando de oportunidades. Vá participar em um programa de capacitação intensiva sobre prejuízos raciais, direitos humanos e procedimentos policiais éticos. Vá trabalhar diretamente com comunidades afetadas por la discriminação policial. Vá convertir-se em um exemplo de como uma pessoa pode cambiar, crescer, emendar seus erros. El silêncio que seguiu foi profundo. Los espectadores intercambiaram miradas de assombro. Haviam esperado presenciar uma humilhação pública, pero em cambio estavam vendo algo muito mais poderoso. E um acto de justiça transformadora. Se me nego? Perguntou Mendoza com voz quebrada. Miguel sorriu, pero não era uma sonrisa cruel. Era a sonrisa de alguém que havia aprendido que a verdadeira justiça não se tratava só de castigo, sino de transformação. Então enfrentará os cargos formais por discriminação racial y abuso de autoridade, perderá seu trabalho, muito provavelmente enfrentará tempo em prisão. La eleição a sua, oficial Mendoza, la nosso porta parecia haber recuperado a seu ritmo normal, pero algo fundamental havia cambiado nessa esquina de Sant Blas. Uma confrontação que havia começado com prejuízo y abuso se havia transformado em uma lecção sobre dignidade, justiça e a possibilidade de redenção. 3 semanas haviam passado desde aquela noite luviosa em Sant Blas, e as ondas de luz que havia ocorrido começavam a expandir-se por toda Buenos Aires como círculos concêntricos em um estanque tranquilo. El vídeo del encontro entre Miguel y Mendoza havia sido compartido milhares de vezes em redes sociais, convirtiendo-se em um símbolo de resistência digna contra o racismo institucional. En la oficina de la Fiscalía Federal, ubicada en un imponente edifício de la zona de Retiro, Miguel revisava el expediente que se havia formado a raiz de aquela noite. A sua oficina, decorada com diplomas de universidades argentinas e internacionais, livros de Drajo, fotografias de momentos significativos em sua carreira, reflejava laços de dedicação à luta contra a discriminação. Papá, salista nel noticiário outra vez, la dijo Carolina quando entrou à oficina levando 2 tazas de café. A los 22 anos,
SU já había herdado no solo a sua determinação, sino também a seu compromisso com a justiça social. Estudiava desde o ano y frequentemente ajudava a Miguel com investigações paralelas. Que dijeron esta vez? Perguntou a Miguel, aceptando el café com uma sonrisa cansada. As últimas semanas haviam sido intensas com entrevistas de medios, reuniões com autoridades policiais e um aluvião de casos similares que haviam salido da luz depois de que essa história se volviera viral. Que o programa piloto que propusiste está sendo considerado por el Ministério de Seguridade para implementar-lo a nível nacional, respondeu Carolina, sentando-se na sila frente ao escritório de seu padre. Também mostraram imagens dela oficial Mendoza começando a seu programa de capacitação. Miguel assentiu pensativamente. A decisão de oferecer a Mendoza uma alternativa ao processamento judicial havia sido controvertida. Mas os colegas haviam questionado se era demasiado benévolo, mientras que outros o haviam elogiado como um enfoque inovador hacia a justiça restaurativa. A outra parte de la ciudad, en la comisaria del barrio de Sant Blas, Carlos Mendoza se encontrava em uma situação completamente diferente a la que havia conhecido durante seus 15 anos de serviço. Sentado em uma aula improvisada junto a 5 oficiais mais que haviam sido selecionados para o programa piloto, escutava atentamente mientras a doutora Helena Vázquez, uma psicóloga especializada em prejuízos raciais, explicava os mecanismos psicológicos detrás de la discriminação. Los prejuízos no nacem de la nada, explicava a doutora Vázquez, uma mulher de 50 anos com uma vasta experiência en el trabalho com comunidades marginadas. São aprendidos, reforçados por experiências limitadas, y perpetuados por sistemas que no desafiam estes patrones de pensamento. Mendoza levantou timidamente a mão. As últimas semanas haviam sido as mais difíceis de sua vida. A sua esposa, Maria, inicialmente havia considerado abandoná-lo quando viu Alverio, pero depois de largas conversações nocturnas, havia decidido apoiá-lo em lo que ela amava, a sua segunda oportunidade de convertir-se em Alhambra que eu creio que havias elegido ser. Doutora, eu realmente creia que estava haciendo o meu trabalho corretamente, diz Mendoza, a sua voz carregada de uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Creia que estava protegendo a comunidade. Na hora que pensa, oficial Mendoza, perguntou a doutora Vázquez com tono compreensivo pero firme. Mendoza respirou profundamente antes de responder. Agora penso que estava protegendo a comunidade de gente como eu. El silencio en el aula foi profundo. Los outros oficiais o miraram com uma mescla de respeito e reconhecimento. Todos haviam tenido que confrontar seus próprios prejuízos durante as sessões de capacitação. Mientras tanto, en el barrio donde todo havia começado, los efeitos del cambio eram palpáveis. Roberto Silva, el jovem oficial que havia presenciado a confrontação original, agora liderava patrulhas comunitárias que se enfocavam em construir relações positivas com os residentes del barrio em lugar de simplesmente buscar atividade criminal. La diferença é incrível, la comentava a Miguel durante uma de suas visitas regulares ao barrio. Antes, quando patrulhávamos, a gente nos veia com medo ou ressentimento. Agora, los niños nos saludam, los comerciantes nos invitam a tomar café, realmente sentimos que somos parte de la comunidade. Miguel caminhava por as mesmas calles donde havia sido confrontado por Mendoza, pero ora lo hacía acompanhado por Silva e vários líderes comunitários locais. Haviam estabelecido um programa de diálogo entre a polícia e la comunidade que se reunia semanalmente no centro comunitário del barrio. El cambio real no ocorre de la nossa alemana, reflexionava Miguel mientras observava um grupo de niños jogando futebol em uma pequena plaza. Pero quando as semillas se plantam em terreno fértil, podem crescer mais rápido do que esperamos. Dua Carmen, uma senhora de 70 anos que havia vivido no barrio toda a sua vida, se acercou ao grupo. Dr. Rodrigues le dijo com el respeto que os residentes maiores del barrio reservava para figuras de autoridade moral, queria agradecer-lo por lo que hizo. Mi Niro me contou que agora na escola estão hablando de dignidade y respeto,
Y que hasta los chicos que antes discriminaban a outros estão cambiando. Miguel sonrió y tomó las manos arrugadas de do Carmen entre ela e as suas. El cambiou no racio sala do Carmen. Lo hicimos todos. Usted, quando ensa sus nietos a mantener la cabeza alta. Los comerciantes, quando tratam todos los clientes com respeto. Los oficiais como Silva, quando eligem proteger um lugar de intimidade. La tarde porta começava a dar passo a nós las luces de los comercios se encendiam una por una, criando um ambiente cálido o cujo ano que antes havia sido considerado um barrio problemático. La transformação não era só as atitudes, também se reflejava em melhoras físicas. As que estavam mais limpias, havia mais iluminação, se havia estabelecido o mercado de produtos locais que funcionava los fins de semana. Seu apartamento, Mendoza cenava com sua família por primeira vez em semanas sem a tensão que havia caracterizado suas interacções desde o incidente. Seu hijo adolescente, Tomás, lo mirou com uma mescla de curiosidade e respeto. Papá, en la escola todos vieram el Dariel, la dijo Tomás. Ao princípio me deu vergüenza, pero depois de ver como estás cambiando, me siento orgulhoso de que sis mi padre. Maria, sua esposa, sonrió desde el outro lado de la mesa. Tomás tiene razão. É difícil admitir que a persona que amas ha estado equivocada durante tanto tempo, pero é hermoso ver como puedes elegir ser melhor. És a mesma nós. Miguel recebeu uma lamada na sua oficina. Era o ministro de Seguridade Nacional. Michel, tenho buenas notícias. El presidente ha decidido implementar tu programa a nível nacional. Queremos que lideres la transformação de como nuestras fuerzas policiais interactúan com las comunidades minoritárias em todo el país. Miguel cerrou los ojos y sonrió, pensou em seu padre, quem havia trabalhado como obreiro toda a sua vida y havia soado convério em dia em que seu hijo não tuviera que agachar la cabeça ante la injusticia. Pensou em sua hija Carolina, que representava uma nova geração que não tendria que aceitar a discriminação como algo normal. Acepto, respondeu Miguel, pero com uma condição. Quero que Carlos Mendoza sim parte da equipe de implementação. El silêncio del outro lado da linha foi prolongado. Estás seguro, Miguel? A seu historial. A seu historial é exatamente por lo que necessito que esteja na equipe, interrompeu Miguel. Que melhor que alguém que ha vivido o problema desde adentro para ajudar a resolvê-lo. A transformação que havia começado na esquina luviosa de Saint-Claude estava a ponto de expandir-se por toda a nação, levando consigo a promessa de que o cambio real era possível quando as pessoas elegiam a compreensão sobre o prejuízo, a justiça sobre a vingança, a esperança sobre o cinismo. 6 meses depois do incidente que cambiou todo, Miguel se encontrava em Medellín, Colômbia, apresentando o programa de reforma policial ante uma audiência de oficiais, funcionários governamentais e líderes comunitários de vários países latino-americanos. O salão de conferências del Hotel Intercontinental estava leno hasta el top, com representantes de México, Peru, Chile, Equador e outros países que haviam desprezado interesse em implementar programas similares. La transformação no evento, un processo, explicava Miguel desde el podium, voz clara y segura llenando el espacio. Como todo processo real de cambio, requer que confrontemos verdades incômodas sobre nós outros mesmos y nuestras instituições. En la primeira fila, Carlos Mendoza tomava notas meticulosamente. A sua transformação durante os últimos meses havia sido notável não só em termos de atitude, sino também na sua aparência física. Havia perdido peso, a sua postura era mais erguida e seus olhos mostravam na claridade que antes não possuía. Vestia um traje sencillo pero elegante, y levava consigo uma carpeta lena de testemunhos de residentes del barrio Saint-Claude que haviam documentado os cambios positivos em as relações comunitárias. Oficial Mendoza, diz Miguel,
Dirigindo-se diretamente a Ciel, poderia compartilhar com a audiência a sua perspectiva sobre este processo de transformação? Mendoza se pôs de pé, sentindo o peso de cientos de miradas sobre ele. 6 meses antes, havia estado paralisado por la ansiedade, pero ora havia desenrolado uma confiança diferente, uma que nascia no de la autoridade imposta, sino del crescimento personal genuíno. Estimados colegas, começou a sua voz firme pero humilde. Há 6 meses, eu era o problema que estamos aqui para resolver. Era o ano oficial que havia permitido que mis prejuízos guiarem mis acciones, que havia confundido el miedo y la ignorância com el cumprimento del deber. Yuan murmurou, recorria à audiência. Muitos de los presentes haviam visto el vídeo original, pero escuchar a Mendoza hablar diretamente sobre a sua experiência agregava uma dimensão completamente nova à história. El Dr. Rodrigues me oferecia algo que eu não merecia, uma segunda oportunidade, não só para manter meu trabalho, sino para convertir-me na classe de oficial que minha comunidade realmente necessitava. Mendoza hizo uma pausa, mirando diretamente hacia Miguel. Quero que todos ustedes sepam que esta oportunidade não foi só um acto de misericórdia. Foi uma inversão na possibilidade de que as pessoas podem cambiar quando se les dan as ferramentas y de apoio adequados. A apresentação continuou por 2 horas, durante as quais Miguel y Mendoza detalharam não só os êxitos del programa, sino também os desafios y obstáculos que haviam enfrentado. No todos os oficiais haviam respondido positivamente. Alguns haviam resistido ao treinamento, y outros haviam sido removidos del programa por falta de progresso genuíno. Depois de la conferência, durante la recepção, Miguel foi abordado por la coronela Patricia Herrera, jefa de la Polícia Nacional de Colômbia. Dr. Rodrigues, esse programa é impressionante, pero tenho uma preocupação prática. Lá dijo mientras sostenía copas de vino en el elegante salão de recepção del hotel. Como pode garantizar que estes cambios são duradouros? Como sabemos que não é só uma atuação temporal? Era uma pergunta válida y uma que Miguel havia antecipado. Coronel Herrera, não pode garantizar nada. O que pode oferecer são sistemas de avaliação contínua, supervisão comunitária y o mais importante, transparência total en el processo. Explique-me o último, pediu a coronela, genuinamente interessada. Cada oficial que participa nel programa tiene asignado um comitê de supervisão composto por membros de la comunidade, colegas y supervisores. Esse progresso é evaluado mensualmente não só por seus superiores, sino por as pessoas a las que servem. Sino progressos